Boa tarde, boa noite. Bem-vindo à primeira aula gravada do curso de Extensão Teoria e Prática de Pesquisa Participativa e Transdisciplinar na Amazônia. Eu sou Robert Bushbacker, sou um dos coordenadores do curso, e essa aula hoje é sobre sistemas socioecológicos. Iniciamos com esse conceito porque entendemos que olhar para um sistema socioecológico é uma lente que pode servir como tipo uma metateoria para o curso, que é uma guarda-chuva que integra bioeconomia, governança, conservação biocultural. Governança porque tem a ver com as interrelações entre os atores, e esses atores são embutidos no sistema socioecológico. A mesma coisa da bioeconomia. E a conservação biocultural também é uma forma de pensar sistemicamente. Então, o objetivo dessa aula é ter uma base conceitual em comum sobre sistemas socioecológicos que podemos incorporar em outros momentos do curso e fazer uma reflexão inicial sobre um sistema socioecológico de seu interesse. A gente quer, ao final da aula, que cada um faz um exercício de pensar e refletir sobre o sistema socioecológico onde trabalha ou tem interesse em conhecer ou trabalhar. Ok, os conceitos chaves, e essa aula tem três partes. Primeiro, sobre sistemas socioecológicos, e segundo, sobre sistemas complexos. E a terceira é sobre resiliência. Então, esses são os três chaves, conceitos-chave, mas dentro da resiliência, temos que pensar e diferenciar entre resiliência específica e resiliência geral. Vamos conversar sobre isso. E dentro do entendimento dos sistemas, tem a questão de retroalimentação, chamada também feedback, que pode ser positivo ou negativo. Ponto de inflexão, que em inglês chamamos tipping point, e escala. Então, vamos tratar desses três temas ou todos esses temas, em três partes. Então, aqui, se você não leu ainda, eu quero que faça uma pausa, coloque pausa e leia a introdução do artigo, A Teoria da Resiliência e os Sistemas Socioecológicos. Essa aula vai acompanhar esse artigo e seria importante, antes de seguir, ler essa primeira página e meia do artigo, a introdução, que vai contextualizar o que estamos discutindo aqui. Então, pausa, ler e voltar. Ok? Ok. Bem-vindo de volta. Primeira parte é sobre sistemas socioecológicos. Ok? Então, primeiro, um passo para trás, e aqui em cima, o primeiro conceito, que foi um avanço em 1937, por Tinsley, da ecossistema, que juntou o complexo biológico com o complexo físico. Ecossistema é os organismos e sua relação com o ambiente, com o solo, com a chuva, com os nutrientes, etc., com a energia. Tá? Esse é o ecossistema. Então, ampliando esse conceito para ecossistema humano, incorporando os aspectos sociais e construído. Então, isso foi uma primeira ou inicial visão de ecologia humana, ecossistema humano, no caso, ok? Mas agora tem, elaborando esse conceito é utilizado que é chamado sistemas sociais e ecológicos ligados, Coupled Human and Natural Systems. É um conceito e uma área de investigação representado aqui, e basicamente você tem os dois lados que se interagem. O lado esquerdo tem os processos sociais, tecnologia, economia, demografia. E o lado direito tem os padrões ecológicos, produção primária, matéria orgânica, nutrientes, etc. E eles se interagem no sistema socioecológico integrado
interagindo nas áreas uso da terra, cobertura da terra, produção, consumo, rejeitos. E eles são embutidos, esse sistema socioecológico integrado é uma área focal que está embutido em situações maiores, outros sistemas de larga escala, que tem a ver com políticas, condições políticas e econômicas, e também políticas ou condições geofísicas. Se o clima está mudando, pode ser uma coisa global e não apenas no sistema socioecológico integrado focal. Então, esse conceito está integrando o lado social e o lado ecológico e olhando suas interações, sistema socioecológico. No Brasil, avançou muito com o conceito socioambiental faz muito tempo e é bem parecido com o que estamos conversando aqui. Só dando um pouco mais de da teoria de sistemas. Mas essa é a integração. E agora vou trazer um terceiro olhar para sistemas socioecológicos que vem de Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, economista, recém-falecida, infelizmente, mas ela ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho na área econômica, mas realmente sobre instituições e governança. E então, esse sistema, eu tenho aqui para vocês essa mesma figura em português, mas eu vou mostrar aqui porque em 2010, McGuinness fez uma atualização que Ostrom fez originalmente, que está publicado em Science, mas que ela tem aqui diferentes escalas. Eles têm desse lado os recursos. Então, pode pensar, a unidade de um recurso pode ser um peixe ou uma árvore, e o sistema de recurso pode ser uma floresta, onde são várias unidades, né? E também tem sua própria dinâmica. E uma floresta também tem muitas escalas. Posso falar da floresta da minha quintal ou da floresta da Amazônia. Então, tem escalas aqui. Ela também dá atenção para sistemas de governança, que é uma escala maior com atores. Então, tem diferentes tipos de atores com diferentes tipos de atuação e de interesses, e eles estão juntos num sistema de governança. E o espaço que ela chama de arena de ação, de governança, é onde interagem o sistema de governança, esses atores, com os recursos e os sistemas de recurso. E esses têm resultados. Então, ela também mostra a questão de escala, tanto dentro de todos esses sistemas, mas também sua área focal de interesse também está relacionada com outros processos em escala maior de ecossistêmicos, sociais, econômicos e políticos, etc. Então, isso é uma outra visão muito adaptado a pensar governança, que é muito relevante para a gente. Mas é outra forma de pensar sistemas socioecológicos. Então, todas essas três visões são formas de pensar sistemas socioecológicos. E eu vou dar aqui um resumo de o que é um sistema socioecológico. Ele tem componentes, que podem ser os atores ou podem ser materiais. Esses componentes do sistema estão interagindo entre si. Pode ser um fluxo de energia, um fluxo de informação, um fluxo de dinheiro, um fluxo de material. O carbono do solo pode ir para a atmosfera, é uma mudança. Você tem carbono na atmosfera, você tem carbono no solo, e você tem um fluxo entre eles, componentes e fluxos. E você tem um limite desse sistema. Ele tem uma fronteira ou limite que cada pessoa que vai analisar e estudar o sistema vai definir, ok? Essa fronteira limite pode ser física, posso dizer, o município de Cruzeiro do Sul pode ser a minha fronteira de um sistema que quero analisar. Ou
pode ser conceitual, pode ser um sistema de cadeia de valor de castanha, que vai da floresta até o supermercado em São Paulo. Isso também é um sistema que tem um limite que eu vou definir para estudar esse sistema. Sempre sistemas têm diferentes escalas. Então, sistemas são grupos de tem seus subsistemas estão embutidos em sistemas maiores. Então, quando você está definindo a fronteira, o limite do sistema, está definindo a escala hierárquica e lembrando que há interações entre as escalas. Ok? Aqui, para finalizar essa parte sobre sistemas socioecológicos, estou mostrando um modelo conceitual baseado nos conceitos de sistemas socioecológicos sobre mudanças de uso da terra na fronteira amazônica. É um exemplo. E você pode ver aqui no meio os componentes do sistema, são os atores. Pode ser na escala, vou pensar, indivíduo ou na escala organização ou sector. Estou falando aqui de povos indígenas, pequenos produtores, médios e grandes produtores, etc. Inclusive, depois eu vou mostrar alguns análises que foram feitos dividindo um município nesses três tipos ou setores de atores, entendeu? Esses atores estão influenciados por fatores desencadeantes, drivers em inglês, fatores que podem ser, bom, estão aqui. E aqui você está vendo tem muitas escalas também. Então, tem economias nacionais e internacionais afetando o sistema focal. Pode ser demanda do mercado, pode ser disponibilidade de crédito. Tem políticas estaduais e nacionais. Então, políticas são diferentes dimensões e diferentes escalas. Eu tenho economia, é uma dimensão, escala nacional, internacional, local. Políticas estadual, local, nacional. E também tem coisas internas, como características individuais ou de cada grupo social, seu nível de capital financeiro, humano, social, biofísico, seu conhecimento, seus valores, sua cultura. São características que influenciam os atores, ok? São características, fatores desencadeantes que influenciam os atores que tomam decisões e fazem ações na fronteira amazônica. Esses atores decidem, conforme suas condições internas e externas, se vai desmatar, se vai queimar, plantar, recuperar, conservar, pescar, vender. As ações são feitas pelos atores. E tem resultados dessas ações, mudanças no uso da terra, impactos ambientais, impactos socioeconômicos. E é um ciclo, tem retroalimentação, escrito aqui. Okay? Então, isso termina a primeira parte, os conceitos básicos de um sistema socioecológico. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar sobre sistemas complexos. Ok? Sistemas complexos, eu chamo isso um intervalo. E é parte 2 da leitura, mas eu considero opcional, porque essas são as teorias bem abstratos, físicos, que são a raiz do entendimento de sistemas, de qualquer tipo, de sistemas socioecológicos, mas eu não acho que necessariamente vamos incorporar esses conceitos no trabalho do curso. Mas está aí no artigo, então, se vocês querem ler a parte 2, opcional, e eu vou passar aqui explicando rapidamente esses conceitos, são explicados também no artigo. Mas só para explicar que complicado não é a mesma coisa de complexo. Um avião que tem muitas partes, muitos componentes interagindo, é uma coisa bem complicado, mas sua forma de agir é linear, é previsível. Isso é diferente de complexo. Ok? Então, sistemas complexos adaptativos são
exemplificados aqui, eu dou 6 exemplos aqui de tipos de sistemas, mas o que caracteriza sistemas complexos adaptativos é que suas estruturas e comportamentos são propriedades emergentes que emergem de regras e ações simples. Então, um ninho de formigas, por exemplo, tem um comportamento bem complexo. Se você faz um mapeamento de recurso e o mapeamento da ação do ninho de formigas, são bem mapeados. Mas como isso acontece? Não tem um comando central mandando. Cada formiga tem suas próprias ações e regras super simplificadas, mas somando e integrando todas essas ações, você tem um resultado bem mais uh, bom, complexo, uma série de ações. E você pode ver o mercado, o Bolsa de Valores, por exemplo. Não tem ninguém fazendo o comando, mas o Bolsa de Valores tem seu próprio comportamento, a partir de milhares de indivíduos que também têm suas decisões e ações individuais que somam para fazer um sistema mais organizado do que sem esse comando central. Tá? E eu penso que, por exemplo, garimpeiros fazem quase regras pouco parecidas com a linha de formiga. Eles vão lá, se tem muito recurso, eles chamam os outros ou investem mais. Se não tem muito recurso aí, eles vão para outro lugar. É uma regra muito simples, mas leva a uma organização complexa. O cérebro é trilhões de neurônios, mas não tem uma hierarquia e umas neurônios mandando os outros. É uma organização de baixo por cima. E a validação do Juruá funciona assim, ponto interrogatório. Ok. Mas, então, essas são as características de sistemas complexos adaptativos. Eles não têm controle central. Eles têm uma auto-organização com capacidade de aprendizagem. Por isso que chama adaptativos, porque eles não simplesmente são aleatórios, mas eles chegam a propriedades emergentes que são funcionais. E os processos que faz isso acontecer, essa auto-organização e propriedades emergentes, é um pouco parecido com a teoria de evolução por seleção natural, né? Você tem vários componentes que são similares e repetidos. Então, tem milhares de formigas, por exemplo. Eles têm uma certa variabilidade, tanto entre eles ou em seu comportamento. Eles interagem entre si e tem um processo de seleção, que é a amplificação das características desejáveis ou não. Então, quando uma formiga acha comida, ela volta, tem interações e chama mais formigas. Então, é uma ampliação dessa ação. Não é simples, cada formiga do ninho está achando sua comida. Um chama, um encontra e chama os outros. Então, a amplificação, que é um pouco... e aqui tem que fazer uma explicação desse conceito retroalimentação, que é feedback. Porque existem feedback, muitas vezes a gente pensa feedback negativo, que é voltar para equilíbrio. Então, um termostato. Eu coloco meu ar-condicionador em 20 graus. Quando chega a 21, ele liga para baixar para esse ponto marcado, ponto de equilíbrio, 20. Quando está 20 graus, ele desliga. Quando fala 21, ele volta para ligar, para trabalhar, para voltar para esse ponto. Essa é uma retroalimentação negativa, porque estou voltando à posição original. A retroalimentação positiva é o contrário, é uma amplificação. Quando acontece um, é outro
multiplica. Aí você chega a crescimento exponencial. Uma boia imobiliária, um exemplo. Inflação, evolução, uma propriedade que está favorecida, reproduz mais e amplia essa característica. Assim funciona a evolução. Temos que ter claro que assim, a retroalimentação negativa e positiva não é uma coisa normativa. Não é que positivo é melhor que negativo, né? Negativo significa que é voltando para equilíbrio. Positivo significa reforçando e ampliando. Conceito básico. Agora, estou fechando aqui a segunda parte sobre sistemas complexos, que é a parte 2 do artigo. Essa parte 2 termina com essa tabela, que vocês podem estudar ou não, mas está aqui. E, basicamente, o que eu argumento é que existia uma visão mecanística reducionista que está sendo mudado por uma visão de complexidade. É um outro paradigma. Consideramos paradigma de sistemas complexos adaptativos. Ok? Então, o lei de Newton é bem mecânico. Se eu estou aqui e tem uma força aqui, eu vou lá. Isso não tem variação. A mecânica quântica e relatividade é outro paradigma na física. E isso, essa visão de complexidade é mais nesse linho. Então, a metáfora de um paradigma reducionista é relógio ou motor a vapor. Se você ele tem uma operação bem linear mecanística, enquanto tecnologia informática distribuída em rede tem uma as mídias sociais que viram viral são exemplos de como um sistema pode ser bem dinâmico, né? E com outras características, né? Então, a dinâmica determinística nesse paradigma reducionista e no paradigma sistêmico ou complexidade tem mais imprevisível. O próprio efeito borboleta diz que uma pequena mudança no sistema pode, imprevisivelmente, ter um grande impacto em outro lugar, porque o sistema é complexo. Isso é característica. Então, a retroalimentação no reducionismo leva à estabilidade, volta ao mesmo ponto que foi indicado. Enquanto novidade, surpresa, autogeração estão características de sistemas complexos. Organizacional, hierarquia ou descentralizado. Aqui, esse sistema, o paradigma reducionista, você pode ter harmonia e eficiência, enquanto na complexidade você pode ter adaptação e experimentação. A grande diferença é a imprevisibilidade do sistema, a possibilidade de surpresas e de mudanças não lineares. Ok. Fechando essa parte mais teórica, voltando a um conceito que estamos aplicando a sistemas socioecológicos, que é resiliência. E aqui aplica partes 3 e 4 da leitura, que você pode fazer uma pausa agora e ler, ou ler depois da resto da aula. Ok? Mas essa parte 3 da aula é sobre resiliência. E só para explicar, então, os conceitos que estamos utilizando nessa aula. Sistemas socioecológicos são exemplos de sistemas complexos adaptativos. E resiliência é uma lente, uma característica ou não de sistemas. E no artigo eu estou colocando a ideia que ter essa olhada de resiliência pode ajudar na gestão colaborativa.
E isso nos leva a os objetivos do curso para a gente entender melhor e, em conjunto com os atores do sistema, de forma colaborativa, participativa, etc., para a gestão, a governança do sistema. Hoje eu não vou chegar aí nessa questão, mas a próxima aula vai ser sobre conservação biocultural e sobre uma visão colaborativa de entendimento e ação no sistema. Mas as três partes dessa aula são aqui. Ok. O conceito de resiliência ecológica. Para explicar, resiliência também é utilizada na engenharia, é muito utilizada na psicologia e não é tão diferente do que estamos falando aqui, mas é diferente e não estou tratando disso. A resiliência ecológica vem de um cientista chamado Fritz Holling, desde 1976, ele estava fazendo uma revisão da literatura sobre o conceito de estabilidade em ecologia. Lembrando, equilíbrio, retroalimentação negativo, esse conceito que estava muito forte na ecologia de estabilidade. Você chega a um sistema estável e se mantém. Isso ele estava revisando e ele viu na literatura que sistemas ecológicos parecem bem estáveis, mas tem muitos casos que tem uma mudança drástica, inesperado, não linear. Observação dele. Isso significa que a mudança de regime, regimes alternativos. Eu posso exemplificar. A Amazônia é um regime de floresta. Estamos preocupados que tem uma mudança de regime para a savana na Amazônia. Isso seria uma transformação de uma floresta para uma savana do mesmo sistema. Sistema amazônico no futuro pode ser uma savana. Seria outro regime. Um regime é um conjunto de características que classificam um estado de um sistema. Ok. Vou explicar um pouco mais exemplificando. E então, se esses regimes são alternativos, é porque esse equilíbrio é interrompido. Tempos longos de estabilidade, sim, mas tempos curtos de mudança rápido, que não estava tão no enfoque da ecologia antes de Holling. Então, isso que ele traz. Aqui eu vou dar dois exemplos, em dois slides. Essa aqui é um exemplo de um arrecife que quase não tem alga para muito tempo, e em um tempo relativamente curto ele muda e para um sistema dominado por alga. Então, isso é a cobertura de alga em uma área que era um recife que não tinha alga por muito tempo, depois mudou drasticamente e ficou estável com o sistema de alga. Não era um fluxo, não voltou a ser arrecife, ele mudou a ser o sistema dominado por alga. Isso é o inverso de outro tipo de organismo. O mesmo sistema que tinha muitos desse tipo de bicho característica do arrecife e relativamente repentinamente mudou para um número bem menor. Um exemplo. Outro exemplo. Olha aqui embaixo. Isso é sobre a Sahara, que era uma floresta e hoje é um deserto. Ao longo de milhares de anos. Então, aqui embaixo temos de 9.000 anos atrás até hoje. E está medindo aqui a quantidade de poeira de tipo de um deserto que está encontrada no Oceano Atlântico, que foi muito estável e baixo por muitos milhares de anos, e relativamente rapidamente ele mudou para outro sistema, estável aqui e estável aqui, mas em dois regimes diferentes. E havia essa mudança
relativamente drástica, não linear. Então, e o que é interessante aqui, em cima, aqui, são o driver, o fator desencadeante, as condições de radiação solar que mudou ao longo desse período, mas essa mudança de 470 a 450 é relativamente pequeno e linear. Então, o fator de influência foi linear, mas a resposta do ecossistema não foi linear. Essa aqui mudou e se manteve estável. E só um ponto de inflexão, isso aqui nesse momento não havia uma grande mudança nos fatores externos, mas dentro do sistema funcionou de outra forma, não linear e rápido. Essas figuras são todas no arquivo, pode ler, são explicados. Aqui eu estou mostrando 3 diferentes formas que um ecossistema pode mudar. Então, voltando aqui, você tem aqui a mudança de ecossistema e aqui as condições externas, entendeu? Então, essa está, por exemplo, imagina que aqui temos um estresse e aqui temos as condições do sistema, ecossistema, ok? Enquanto o estresse aumenta, essa característica do ecossistema de forma linear muda, ok? Isso é uma possibilidade, uma relação linear entre o estresse e o estado do sistema. Opção A. Opção B, quase não muda. O estresse aumenta, quase não muda, mas depois muda rapidamente. E depois fica estável nessas outras condições. Basicamente, isso foi o exemplo da Sahara que eu demonstrei. O estresse estava linear, mas a mudança não foi muito e depois foi rápido. Tá? E isso é um pouco mais complicado para entender, para isso que está mostrando que essa primeira curva foi assim, mas existe uma característica chamada hysteresis, que significa que aqui, mesmo que você diminua, quando você estressa o sistema, ele muda em um momento, tem o ponto de inflexão e a transição de regime, mas que isso que está mostrando é que mesmo você reduz o estresse, ele não volta ao mesmo sistema. Aqui você está vendo, se você muda, tira o estresse, ou diminui o estresse que causou essa mudança do sistema, você está diminuindo e o sistema está voltando. Mas existe a possibilidade, e a gente pode usar o exemplo da Amazônia. Pode mudar clima de tal forma que tem uma mudança de floresta para savana, e essa mudança pode ser não necessariamente linear, mas pode ser um ponto de inflexão, e quando chega a esse ponto, que é imprevisível, não sabemos em que porcentagem da perda da floresta ou que mudança de clima vai causar isso, pode ser pequenos, pode ser mantendo sua regime atual de floresta ao longo desse estresse, até um momento, rapidamente, repentinamente, ele muda para a savana, que seria mais ou menos o que está mostrando aqui. Mas o que está mostrando aqui é que, mesmo se você volta para o clima anterior, você volta para as condições biofísicas, não necessariamente significa que essa savana vai voltar para a floresta, porque essa savana também pode ser um sistema estável, que não vai mudar, de voltar para as condições anteriores. Isso chama hysteresis e está mostrado aqui. Ok. Ok. Então, com essas observações feitas por Holling, ele traz uma nova paradigma de como pensar sobre ecossistemas, que chama o ciclo adaptativo, que está mostrado aqui. E é muito interessante, é um pouco difícil a entender à primeira vista, mas como ecólogos é bem
possível que a gente pensa, imagina um processo de sucessão de uma floresta que foi recém-plantado, ou um processo, uma roça abandonada. E você tem um crescimento rápido, e você chega a um ponto de equilíbrio. Esses termos R e K são termos ecológicos para crescimento e para a capacidade estável do sistema se manter. E aqui não está mostrando o tempo. Então, esse processo, quando chega na ponto de uma floresta maduro ou de equilíbrio, isso pode durar muito tempo. Isso pode ser um sistema de equilíbrio. Então, isso é parte do ciclo da frente, que chama a curva da frente, que é familiar para os ecólogos, ou você pode também pensar em empresas que crescem rápido e depois chegam a um ponto de equilíbrio e se mantêm por muito tempo. Mas que Holling está trazendo esse novo paradigma é chamando atenção para esse processo que a curva por trás, que é basicamente esse equilíbrio pode ser quebrado em algum momento imprevisível para uma mudança rápido. Então, isso pode ser chamado colapso, soltura ou dispersão. O colapso do sistema era em um sistema estável e rapidamente ele tem um colapso. Mas também ao mesmo, isso pode ser, por exemplo, chega uma faísca e a floresta tem uma queimada e a floresta queima e é um colapso dessa floresta. Então não é mais floresta, mas você está liberando sementes, nutrientes, você está esses recursos aqui, porque aqui está representando o capital do sistema, pode ser os nutrientes, pode ser conhecimento de uma empresa, os recursos, o capital físico, etc. É conservado aqui, mas quando o sistema colapsa, uma soltura desses recursos que pode permitir uma reorganização e iniciar novo processo. E, por exemplo, uma floresta pode queimar, liberar recursos, reorganizar e voltar a ser uma floresta, voltar a um novo ciclo. E se voltar ao mesmo ciclo, isso que a gente está chamando de resiliência. Ele pode mudar. Resiliência não significa que só fica aqui estático. Significa que quando tem esse colapso e reorganização, ele volta às mesmas características básicas, por exemplo, de ser uma floresta. Ou, por exemplo, eu posso pensar outras coisas, uma autarquia, uma ditadura. Pode ter uma revolução e quebrar essa ditadura. Mas ele vai voltar para ser democracia, transformar para ser outra coisa, ou ele vai voltar a, a esse sistema de ditadura é resiliente e vai voltar, mesmo se sofre um colapso e reorganização, volta para as mesmas características básicas, isso significa resiliência. Voltar às mesmas características básicas. E vou explicar isso, o que significa isso. Ok? Mas primeiro tem que voltar à questão da escala. Aqui, esse sistema que estava mostrado aqui, vamos supor, isso aqui está aqui no meio, mas esse sistema focal que estamos analisando faz parte de um sistema maior. E dentro dele tem vários subsistemas. E, bom, quando um sistema focal tem um colapso, as ideias, ou os recursos, ou as sementes podem vir do sistema maior, que os sistemas maiores são grandes, mas eles não mudam tão rápido. Os sistemas menores aqui são menores, pequenos, mas podem mudar rápido. E então uma mudança aqui pode causar um colapso aqui.
E depois, no processo de reorganização do sistema maior, pode trazer recursos para ele reorganizar e manter sua resiliência. Tá? Então, esses são os conceitos básicos, mas eu vou exemplificar. E, bom, vocês vão ter acesso a esse PowerPoint, podem voltar depois, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas estou mostrando aqui um sistema socioecológico de médios e grandes proprietários rurais de Couto do Iguaçu, do município de Couto do Iguaçu, em Mato Grosso. Um estudo feito como parte de um curso que mencionei na primeira reunião do grupo, a avaliação da resiliência em sistemas socioecológicos da fronteira amazônica. Foi feito isso que um grupo fez esse estudo sobre médios e grandes propriedades. Aqui é nessa escala. E mostrou 3 grandes ciclos. Primeiro, primeiro ciclo de 74 a 90 foi agricultura com pouco exploração de madeira. Está mostrando que as políticas nacionais ou amazônicas também foram um ciclo e, por exemplo, o primeiro Programa Nacional de Desenvolvimento da Amazônia, em 1972, levou a iniciar a colonização, compra de terra em Couto do Iguaçu, etc. Foi criado, foi estável, etc. Mas, em 90, tinha um colapso. Queda da agricultura, queda dos subsídios agrícolas para a cooperativa. Ok? Então, se reorganizou. Depois tinha um colapso, o primeiro ciclo, e depois se reorganizou com mais pecuária. Era agricultura com exploração de madeira, agora pecuária com exploração de madeira, de 90 a 2006. E aqui tinha várias coisas, e em 2006 tinha a Operação Curupira, que basicamente diminua e também está relacionado às políticas de combate ao desmatamento no governo Collor, etc. Na escala maior, influencia o sistema focal. A Operação Curupira é um colapso da forma de utilização da terra, mas o sistema reorganiza, ainda com pecuária, mas com mais manejo florestal. E agora, a nível de propriedade, secarrinho nas pastagens pode causar um colapso agora nessa situação. E como isso vai afetar aqui? A gente não sabe. Tá? Mas então, isso é um exemplo das escalas e dos ciclos adaptativos que foram enxergados através de entrevistas e visitas e conhecimento de um sistema socioecológico definido como essa área geográfica e esse tipo de produtor. Isso foi o sistema socioecológico, isso foi a análise de resiliência. Ao mesmo tempo, o grupo desse curso que trabalhar com a terra indígena escondido e o povo Riquibatsa, eles fizeram outra análise ao mesmo tempo, como parte do mesmo processo analítico e de aprendizagem, e eles chegam, do ponto de vista do povo Riquibatsa, como entendido por esse grupo pesquisador, foi muito diferente. Inclusive, a outro ciclo começou nos anos 1970, foi o início dos tempos, mas o povo Riquibatsa tem outra visão, tempo imemorial, tinha a Guerra do Juruena, pacificação missionária, regularização fundiária, agravamento de conflitos. Eles nem usaram o mesmo conceito de ciclo adaptativo, mas parece parecido, né? Tinha grandes mudanças e ciclos, espiral do tempo, como eles falam. E outro ferramenta que utilizamos nessa análise está mostrado aqui. Esses são cenários, do ponto de vista dos pesquisadores, o negativo ou positivo dessa terra indígena no futuro, desejável e não desejável, elaborado pelos pesquisadores.
outra parte da metodologia de análise da resiliência que estou exemplificando aqui. Ok, a partir daqui eu posso deixar com vocês uma definição da resiliência ecológica e quanto o sistema pode mudar sem sair do regime. Eu estava tentando explicar regime como manutenção das características funcionais do sistema. Isso é um conceito bem complexo, complicado, que a gente tem que aprofundar muito. Estou dando só uma introdução aqui, mas pode mudar o sistema e quanto pode mudar o sistema e voltar mesmo sem transformar em outro regime. E para definir isso, você tem que... Isso a gente está chamando de resiliência específica, porque estamos definindo resiliência do quê? Quais são essas características desejáveis? E, afinal da conta, a pergunta muito importante é quem define quais são as características desejáveis? Porque, para você, desmatamento pode ser uma característica indesejável, mas, para mim, a oportunidade de explorar madeira pode ser desejável. Então, tem que definir, e isso pode ser uma definição disputada, e isso é uma conversa bastante rica. Tem a ver com a visão biocultural, tem a ver com a questão participativa e colaborativa, etc. Mas, e resiliência a quê? Você também tem que definir, porque a floresta amazônica pode ser resiliente a um fogo, mas talvez não a mudança climática. Então, se eu vou responder a pergunta, essa floresta amazônica é resiliente? Tem que definir. O que significa resiliente? Bom, é árvores, é cobertura 100%. E se tem uma mudança, uma fogo, uma perturbação, que ele vai voltar a ser uma floresta, é resiliente. Mas a outra perturbação, o driver, fator desencadeante, pode não ser resiliente. Então, por isso que é resiliente específica. Resiliência de quê? Resiliência a quê? Ok? E agora, conceito, tem essa questão do ponto crítico de mudança para um regime indesejado. E é possível trajetória de regime desejado para regime indesejado. São as características desse conceito de resiliência ecológica, resiliência específica. Eu quero só deixar claro aqui que esse conceito tem vários aspectos normativos. Então, pode ser usado em gestão e é diferente. O valor agregado desse conceito é você não está tentando otimizar uma coisa, você não imagina que tem uma solução ótima, mas a possibilidade de se manter as características básicas enquanto tem mudança. Então, reconhecendo a dinâmica do sistema. Mas quem define o que é um estado desejável? O que você quer manter? O que você quer evitar? Isso é aspecto normativo. No Resilience Alliance, que é o grande espaço teórico, Science and Environment, a revista deles, já participei em vários encontros deles, etc. Eles têm uma visão clara, querem manter os serviços ecológicos. Okay. Eu acho que a gente está pensando também os aspectos socioeconômicos também. Não só os serviços ecológicos, mas socioeconômicos. E por isso que estamos trazendo a ideia de sistemas socioecológicos. Tá? Ok. Mas isso está bem explicado no artigo também. Resiliência geral é uma coisa além da resiliência específica. É mais a capacidade de manter no sistema dinâmica e tem a ver com perturbações desconhecidos e não esperados e a capacidade de se manter na estrutura e função no sentido dinâmico. E isso tem a ver com aprendizagem e adaptação. Então, se o ambiente está mudando, o que esse sistema está buscando, o que é desejável, o que é o perfil desejado desse sistema, pode mudar e adaptar.
mas o conceito é um pouco mais geral de resiliência, sobre sua capacidade de auto-organização, de aprender e adaptar. Ok? Então, resiliência específico está bem definido o que você quer preservar, contra que, e geral um pouco mais aberto e flexível esse conceito. Mais geral, tá? Agora, eu vou dar algum exemplo aqui de metodologia análise de um grupo que está estudando a resiliência da agricultura familiar. Então, seu sistema focal é a agricultura familiar, não os grandes produtores, na norte e noroeste de Mato Grosso. É um grupo que surgiu a partir de alguns cursos que a gente iniciamos 10 anos atrás e eles levam na frente e a gente está continuando a colaborar. A Universidade FAPESP está apoiando, o USP de São Carlos, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a ONG Instituto Ouro Verde, estão colaborando nesse projeto de pesquisa. E, Programa de Pesquisa em Resiliência da Agricultura Familiar no Norte e Noroeste de Mato Grosso. Aqui está mostrando as escalas que eles estão definindo do sistema. Então, você tem um conjunto de escalas hierárquicas. Então, a Amazônia, Mato Grosso, ou o território do noroeste de Mato Grosso, ou o município de Couto Iguaçu, ou uma comunidade, microbacia, ou uma família, unidade de produção, ou uma parcela, aquele lugar onde eu plantei árvores. Cada um são subsistemas do sistema de agricultura familiar. E aqui eles definiram várias dimensões desse sistema que eles estão analisando. Formas de uso da terra, interações sociais, governança, relações econômicas com o mercado. Ok. Mas o que eu queria mostrar principalmente é que eles estão definindo essas escalas e essas dimensões, temas da agricultura familiar. Aqui, lembra que definimos resiliência específica como manutenção dos atributos do sistema. Então, isso é um estudo anterior, mas do mesmo público e mesmo pesquisadores, eles operacionalizando os atributos da agricultura familiar nas diferentes dimensões, de acordo com os grupos que são parceiros, grupos da agricultura familiar do Instituto Ouro Verde em Alta Floresta. Tá? Então, eles definiram essas dimensões, a matriz produtiva. Então, quais são os atributos da agricultura familiar? Nível de diversificação, renda, nível de endividamento, tem atributos relacionados com a matriz produtiva. E definiram um conjunto de variáveis que você pode medir e monitorar a mudança nesses atributos. Mão de obra, ocupação de mão de obra na propriedade, ou agricultura familiar, você está trabalhando na sua propriedade. A mudança seria se você está prestando serviço para um fazendeiro ou indo para a cidade. Papel da terra, percepção sobre o papel da terra. Ou você vê a terra como elemento de reprodução social, que é como esse grupo define a agricultura familiar, ou a terra como investimento, que não é o conceito deles da agricultura familiar. Organização social, confiança, ajuda mútua, engajamento social, grupos formais e informais. Esses são os atributos que eles definem, de alguma forma consultando os grupos envolvidos no seu trabalho, o seu público que está tentando apoiar e colaborar com, e a gente pode pensar em como nós vamos, como pesquisadores, interrelacionam com o público ou parceiros de nossa pesquisa. Mas isso é um exemplo como eles construíram isso conjunto. E então, aqui, voltando a esse estudo mais recente deles, então, por isso que as dimensões de análise são um pouco diferentes, mas eles definem fatores que favorecem a resiliência. Então, o uso dos recursos naturais e a ocupação da paisagem, se você tem produtividade, alta produtividade,
redução de custos, qualidade de ambientais, são fatores que favorecem a resiliência. Diversificação das fontes de renda, engajamento da família, redes de colaboração, na dimensão de interações sociais, são fatores que favorecem a resiliência. E outros fatores que podem, isso são de outra escala, que pode ter impacto nesse processo de resiliência ou não. Então, as grandes lavouras chegando, o acesso aos canais de comercialização podem influenciar, são fatores mediadores desses fatores da resiliência. Então, isso é um exemplo de como essa lente de resiliência foi utilizado para analisar e, de certa forma, dialogar com as pessoas nesse sistema. Aí concluímos nossa apresentação dos 3 grandes conceitos: sistemas socioecológicos, sistemas complexos adaptativos, que foi um pouco de uma desvio, um parênteses, que fica abaixo, uma teoria mas não tão focal em que estamos fazendo, e os conceitos de resiliência, como foi aplicado, citando exemplos de Norte de Mato Grosso. Agora é sua vez. Durante a próxima semana, queremos que cada pessoa aqui desenha, tem 2 partes aqui. Primeiro, desenhar um sistema socioecológico. Desenhar, mostrando, e pode ser qualquer sistema socioecológico que tem interesse, que conhece, que quer estudar, que trabalha, que faz parte, qualquer, você define, mas não deixe de definir qual é a escala e limite desse sistema que está definindo. Você tem que definir seu sistema, quais são os principais componentes do sistema, os atores ou os materiais, que são os elementos do sistema, e as interações ou fluxos entre os componentes, como se interrelacionam esses componentes. E pensando no ambiente externo, que é a escala maior, o que é, eles estão interagindo com o mercado, ou com o clima, com a atmosfera, com políticas públicas, quais são as relações com sistemas maiores. Então, pensa sobre seu sistema, definindo o que é o sistema, quais são os componentes principais, quais são as interações e fluxos nesse sistema, e também com a escala maior. Tá? Primeira parte. E agora, a segunda parte do mesmo exercício, sobre esse mesmo sistema socioecológico, fazer alguma reflexão sobre a resiliência desse sistema. Isso você precisa ler partes 3 e 4 do artigo, a teoria de resiliência e sistemas socioecológicos. E quando você chega na penúltima página, página 20, tem 6 pontos listados aí, que são fatores que contribuem para a resiliência geral, conforme essa visão teórica que apresento no artigo. Eu quero que faça uma reflexão sobre o sistema socioecológico que você desenhou e suas fortalezas e desafios, em formato de tabela, que tem aqui. Então, as características que, segundo a teoria, são indicadores de um sistema resiliente, resiliência geral, diversidade e redundância. Então, se o sistema que tem, onde tem fortalezas na diversificação bom, redundância no sistema, tem, eu não vou dar exemplo, mas se você pode indicar que tipo de diversidade de diferentes componentes da área de interesse e também quais são os desafios enquanto isso. Reservas de recursos, estoques de capital. O sistema é mais resiliente se tem reservas de recurso e não só se eu tenho uma poupança, eu sou mais resiliente do que se eu, dependendo do meu salário do mês para todos os meus gastos. Se eu tenho uma emergência, uma reserva de recurso, um estoque de capital vai me dar mais resiliência. Então, se o sistema,
quais são as fortalezas, quais são os desafios. Capital social, liderança, confiança, também contribui para a resiliência. Instituições, as regras, as leis, as normas, e isso muito na área de Ostrom. E se você tem a oportunidade de ler Ostrom, que colocamos umas referências a acesso como opcionais, é muito importante. Uma estrutura do sistema modular descentralizado, que não está todo o poder, os recursos concentrados, mas são diversificados em redes. Você tem isso em seu sistema? Ou quais são os desafios? E Ostrom também traz esse conceito de governança policêntrica, que significa que, de novo, não é centralizado, mas tem vários polos de tomada de decisão, de poder, etc. Ok? Muito obrigado pela atenção. Bom trabalho para vocês, bom exercício. Pensar nesses conceitos, você sempre pode voltar ao PowerPoint que está no Meet, no Teams. Aí, muito obrigado e daqui a 2 semanas vamos fazer a nossa reunião para discutir. Muito obrigado e até logo.